Com a Uniaselv posso ver o meu futuro. Com a Uniaselv posso ser o que eu quiser. Viver o presente intensamente com um ensino eficiente. Não basta saber, é preciso saber fazer. Na Uniaselv você tem qualidade de ensino, um ótimo time de professores e um ambiente moderno para quem quer aprender, estudar e melhorar. Uniaselv. No tópico A Trajetória da Gravura, observou-se que a importância da gravura está relacionada aos caminhos que podemos encontrar na trajetória da sua história, a necessidade humana de se comunicar e a necessidade de se expressar artisticamente. Destacamos que gravar é surpreender com marcas o suporte que você escolhe para ser a matriz da sua ideia. E vimos também que a gravura surge quando o ser humano, com intenções mais profundas voltadas para a investigação e reflexão sobre si mesmo e sobre as coisas do mundo, visando como finalidade o conhecimento, avança no desejo de expressar-se artisticamente, buscando a multiplicação da imagem que gravou em um suporte. Vimos que gravura é tanto um processo de reprodução de uma imagem, quanto o resultado obtido pelo processo de reprodução dessa imagem. Implica gravar um suporte que é denominado de matriz. Desta matriz obtém-se imagens denominadas de estampas, e o conjunto de estampas impressas de uma mesma matriz recebe o nome de obra gráfica. Fizemos um pequeno levantamento histórico, passamos por uma série de procedimentos adotados por alguns povos para podermos entender a relação entre o desenvolvimento do conhecimento através da escrita e as relações muito próximas com as características da gravura. Vimos que a gravura foi utilizada como meio de multiplicação e reprodução de imagens, de ideias e de conhecimento. Uma arte de cunho artesanal produzida em equipe, destinada ao coletivo, feita para proporcionar satisfações e informações às camadas mais baixas da população. Ela foi testemunha das transformações ocorridas nos procedimentos criados para a reprodução de imagens. Pudemos observar que inúmeros são os artistas que depositaram energias na gravura e passaram a utilizá-la não apenas como possibilidade de divulgação de seu trabalho, mas como parte do processo criativo, como meio expressivo autônomo. Foram citados alguns artistas muito importantes: Dürer, Rembrandt, Goya, Piranesi, Toulouse-Lautrec, Daumier, entre outros. Na primeira metade do século XX, a xilogravura ressurge com o expressionismo alemão, movimento que procurava trazer à tona as reações subjetivas, exagerando a realidade através da expressão intensa e direta dos sentimentos, teve Eduard Munch como o seu precursor. Dois grupos de destaque: Die Brücke, com Ernst Ludwig Kirchner, e Erich Heckel, representavam uma atitude germânica. Os artistas buscavam em artes mais primitivas, como a africana, por exemplo, referências para seus trabalhos. Tinham como desejo expressar a angústia diante do destino do homem, estabelecer uma ligação entre o visível e o imponderável, expressar os sentimentos que tinham mais valor que a razão. Der Blaue Reiter, com Kandinsky, Franz Marc e Paul Klee, era internacionalista. Desenvolveu-se com tendências abstracionistas, acabando por influenciar muito significativamente a arte contemporânea. Ficamos sabendo que Picasso foi único em seu modo de utilizar a gravura, explorando todas as suas possibilidades, alterando procedimentos tradicionais, inventando outros, como a matriz perdida, por exemplo. Miró e Tapes, outros artistas e outros movimentos, o surrealismo, pop art, a arte conceitual, mantiveram a gravura na produção moderna e contemporânea, inserindo campos de produção até então não cogitados como gravura.
A serigrafia ou silkscreen, por exemplo, foi a técnica adotada pelo movimento pop, gerando polêmica, por estar muito mais próxima do meio fotográfico. Para muitos, não era gravura. No tópico sobre a história da gravura no Brasil, tivemos como introdução uma citação de Evandro Carlos Jardim, abordando a importância do conhecimento do meio e da história do meio para a elaboração de uma obra gráfica. Pudemos observar que, com a chegada da família real portuguesa, foram instaladas bibliotecas e tipografias, o que favoreceu também a implantação de oficinas para gravar imagens, diplomas, reclames, fatos, imagens e textos relacionados à comunicação, sem cunho artístico expressivo. O nome de Ângelo Agostini é citado como sendo um litogravador e o primeiro autor de uma história em quadrinhos do Brasil. A implantação da gravura no Brasil, segundo Orlando da Silva, deve-se a 3 grandes nomes: Carlos Oswald, Oswaldo Goeldi e Lívio Abramo. 3 personalidades da gravura que lutaram e resistiram a muitos percalços para manter um espaço vivo e atuante na formação de gerações de gravadores. A fertilidade dos anos 50 a 60 aponta um momento histórico inigualável até então no Brasil. A gravura passa a chamar a atenção no Brasil e também em eventos internacionais. Há uma forte tendência em encontrar na gravura o espaço para a expressão artística. A gravura torna-se ponto de referência artística. Até o próximo encontro.